A gente vai direto para a Europa. A variante Ômicron do coronavírus já é responsável por 40% dos casos de Covid-19 lá no Reino Unido. Os novos dados mostram que a variante é responsável por esse 40% dos casos. A cepa tem se espalhado com uma velocidade preocupante por lá e o governo corre contra o tempo para vacinar os britânicos com a dose de reforço. Uma morte de um paciente infectado com a variante foi confirmada agora há pouco. Vamos conversar mais uma vez com a Denise Odorice. Ainda há pouco, Denise, a gente falava sobre esse aumento escandaloso da variante Ômicron por aí, mas ainda sem esse dado de uma morte, né? Pois é, Luciana, bom dia novamente para vocês. Foi uma informação trazida há pouco pelo primeiro-ministro Boris Johnson, ele que visitou um centro de vacinação na região central de Londres, e numa entrevista, aos jornalistas, ele disse que a Ômicron, infelizmente, está causando mais hospitalizações, do que antes a gente estava observando, e que ele podia já confirmar a morte de um paciente que estava infectado com a variante, com a Ômicron. A gente não tem detalhes desse paciente, se era uma pessoa mais velha, uma pessoa com doenças já comorbidades, então a gente não tem ainda detalhes, mas é um registro importante que coloca ainda mais urgência no combate à variante Ômicron aqui no Reino Unido, Luciana? Esse dado, outro dado bastante impressionante, esse de 40% dos casos aqui em Londres já serem causados pela Ômicron, segundo o Boris Johnson, ela está se espalhando tão rapidamente, ele disse a qualquer momento, amanhã, de repente, terça-feira, já pode ser a variante prevalente por aqui, Então veja como isso está indo realmente muito rápido. O secretário de Saúde aqui também falou hoje que a taxa, de que ela está se espalhando, ela está dobrando a cada 2 ou 3 dias. Então, é algo realmente que o governo está tentando conter, Boris Johnson chamou de onda gigante de Covid-19 causada pela Ômicron. E a principal arma, de combate é a vacina. Então, nessa semana, o governo abriu a possibilidade da dose de reforço, para todos os adultos com mais de 18 anos. Então, a partir de hoje é possível agendar ou então ir a um centro de vacinação, que você, enfim, simplesmente chega e toma a vacina ali sem nenhum agendamento. Quem também não tomou ainda nenhuma dose ou precisa da segunda dose também pode ir nesses centros. Então, é uma força-tarefa realmente do governo para vacinar mais pessoas. O objetivo anunciado por Boris Johnson é dar a terceira dose de reforço para todos os adultos até o fim do ano, Então, mais 2, 3 semanas praticamente de prazo aí para ele conseguir fazer isso. Com isso, o NHS vai ter que dobrar o ritmo, Agora eles estão vacinando mais ou menos 500 mil pessoas por dia. Para esse objetivo, teriam que ser vacinadas 1 milhão de pessoas por dia. Então, é por isso que o governo está abrindo para mais gente e montando mais centros de vacinação. Outra informação é que nesse momento tem 7 mil pessoas com Covid internadas no Reino Unido, mas apenas 10 delas com a variante Ômicron. Então, apesar dessa notícia, dessa morte hoje, o número de hospitalizações ainda não é tão proporcional ao número de casos, apesar de, como eu disse, esse número está crescendo, infelizmente. É com vocês. Denise, você lembrou agora que na entrevista do primeiro-ministro Boris Johnson ele não deu detalhes sobre o paciente que morreu com a Ômicron. Imagino que não tenha dito se a pessoa estava vacinada ou não, nem com quantas doses, Não disse. Ele foi uma declaração bem rápida que até pegou os repórteres de surpresa, porque foi ali no meio de um quebra-queixo, como a gente diz em jornalismo, uma entrevista coletiva muito rápida. Ele falou, pois é, a Ômicron causando muitas hospitalizações e eu posso confirmar a morte de um paciente. Foi muito rápido, ele não deu detalhes. Então a gente não sabe, como você disse, nem se era vacinada e nem que pessoa é essa, se era alguém com a saúde mais frágil ou não. Mas eu acredito que nos próximos momentos a gente deve saber. Legal. E aí a Denise Odorice volta ao vivo, direto de Londres, para mais detalhes, assim que eles existirem, sobre a morte desse paciente ou dessa paciente na Inglaterra, vítima da variante Ômicron. Nós ainda temos poucos dados sobre a eficácia das vacinas contra essa variante, Apenas avaliações que são feitas nos centros médicos onde essas pessoas se apresentam, algumas delas ficam internadas e apenas a Pfizer divulgou. Na sexta-feira a gente até fez uma entrevista aqui com o Dr. Cristiano Zerbini a respeito desse assunto. A Pfizer anunciou que 3 doses da vacina são eficazes contra a Ômicron.
2 doses, a vacina perde muito da sua eficácia, que mantém contra outras variantes. Para Ômicron, 2 doses é pouco. 3 doses da Pfizer. Agora, é claro, a gente não tem informações sobre as outras vacinas, ainda mais aqui, né? Que a gente misturou vacina. Então, é 1 dose da AstraZeneca, 2 da Pfizer, 2 da Coronavac, 1 da Pfizer, Janssen, Pfizer. Ainda não há estudos que deem sustentação para nos responder a essa que talvez hoje seja a principal dúvida de todos nós, né? Que a variante está aí, é evidente que ela se espalha muito rápido. Basta ouvir o relato de como ela está se espalhando lá em Londres. Agora, o principal é, as vacinas funcionam ou não? Pelo menos para evitar o agravamento de casos, né? Isso a gente ainda fica devendo, porque basicamente ninguém sabe.